É agora. Professor Lindon John, meu Fala, meu parceiro. amigo. Como é que você tá, meu querido? Tá aqui um pouco a câmera aqui, tudo tranquilo. Rapaz, olha aí, que bom te ver. Ô, Lindon John, eu vou te falar uma coisa, velho. Tem gente que quando a gente olha assim nos olhos, não tem como deixar de abrir um sorriso. E você é um dos caras que mesmo em tempo de pandemia, quando eu olho para você, já dá vontade de sorrir. É um cara Coisa boa. de astral lá em cima. Já estou falando aqui, é um cara que tem trabalho no Brasil, na Europa. O cara é fera, sabe tudo. Eu estava ansioso pelo dia de hoje, meu irmão, porque a gente vai Ô, falar cara, que maravilha. de um assunto tão importante, num dia tão importante e com um amigo tão querido. Então, que Ó, maravilha poder estar aqui contigo. Tem gente do Brasil e do mundo todo aqui na live. Geralmente tem o pessoal da Austrália, pessoal do Japão, pessoal do Maranhão, pessoal do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, e o negócio vai. Né? Sempre tem gente pra caramba. Então, obrigado primeiro por você estar aqui comigo. Eu me sinto extremamente honrado. O professor Paulo Maximilian, do Brasilcom, também chegando aí, dando um grande abraço amigo. para a gente. E a gente vai estar falando de um assunto tão importante. Primeiro, eu quero te dar esse abraço. Obrigado por você estar aqui com a gente, meu irmão. Ô, meu amigo, eu que agradeço, cara. Rapaz, é sempre uma felicidade a gente conversar, né? Até porque as distâncias hoje, agora, elas se encurtaram ainda mais com esses momentos, né? E, claro, que a gente queria estar para dar um abraço, né? Bater aquele papo, mas a gente consegue aí fazer essa modulação durante esse período. E é sempre uma satisfação, sempre uma alegria a gente bater papo. E como tu falou, sempre quando a gente conversa, a gente dá altas gargalhadas, a gente se diverte, porque a gente está entre amigos, né, cara? Então, isso aqui é o bom da vida, É né? verdade. E nesse mês agora, que seria o mês do nosso congresso, né, de Direito do Pois é, Consumidor, cara. seria o mês de maio, abrindo. Eu estou vendo aquele violão lá no fundo, de repente eu vou pedir para tu tocar a música aqui pra gente. Ah, Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Se quiser, tá à vontade, mas eu olhei assim, né, soldado no quartel quer serviço. Bom, meu irmão, não obrigado. é? Obrigado mesmo. Vamos bater esse papo aqui agora. Por quê? Vamos falar do Vamos lá. direito e a questão das telecomunicações. Como eu sei que você tem um trabalho muito forte no Conselho de Usuários, estuda sobre o assunto profundamente. E aí eu queria começar esse bate-papo pedindo que você conceituasse a questão das telecomunicações, também mostrasse aonde é o espectro, porque tem gente que pensa que é só telefone, né? Tem gente que acha que é só... Não, você mostrasse o espectro, a abrangência do direito das telecomunicações, e aí me falasse, nesses tempos de pandemia, quais têm sido os principais problemas. Beleza. E antes de tudo, tu até falaste aí já no início, provavelmente nesse meu momento que eu estava vindo, a gente tem que parabenizar, né? Eu deixar meus parabéns aqui a todos nós, a todos os trabalhadores do Brasil e do mundo, porque a gente está vivendo um momento delicado, principalmente para a classe trabalhadora, né? Porque nem todo mundo está conseguindo trabalhar. Alguns têm essa possibilidade, têm esse privilégio de conseguirem trabalhar, mas a gente sabe que tem muitos irmãos nossos aí que estão sofrendo até por conta de não estar mais com o seu trabalho, né? Mas a gente deixa nossos parabéns aí a todos os trabalhadores e também a nossa homenagem àqueles que, ainda que sejam trabalhadores, não estejam exercendo nesse momento por conta dessa situação que nós vivemos no nosso país. É uma situação econômica muito triste, né? Mas, enfim, falar de telecomunicação é bem interessante porque eu vou primeiro partir do conceito epistemológico, né? Vamos pegar aqui a literalidade da palavra para a gente entender, porque muito se fala telecomunicação e às vezes se fala bem distante, como se fosse algo muito tecnológico, satélites e tal. Na verdade, tele significa distância. Comunicação, o ato de você enviar uma mensagem para outra pessoa, ter um receptor e um destinatário, né? E, para você ter ideia, a telecomunicação ela já existe há muito tempo, porque existe a telecomunicação física, a estática, e existe essa mais dinâmica. A física, por exemplo, para a gente relembrar, é o CD. E eu vou mais atrás, o disquete, para quem lembra daquela época, o disquete, quando você gravava uma informação no disquete que enviava para outra pessoa, aquilo ali já é uma telecomunicação, porque é uma comunicação à distância. Você coloca uma mensagem e aquela mensagem ela é entregue a um destinatário de forma
não local. Isso é telecomunicação. Só que a gente tem as várias espécies, né, as várias classificações de telecomunicação, que vão desde essas que são estáticas e às vezes físicas, e tem umas que você não pode, você tem só uma unilateralidade, você apenas grava e o outro só escuta, e essas que nós vivemos hoje, que é a mais dinâmica, que é a bilateral ou plurilateral, onde você fala, você envia a mensagem, você pode já receber a mensagem ali ao vivo, como nós estamos fazendo agora, ou mesmo há um certo tempo, como o e-mail, como o WhatsApp, que você envia a mensagem, espera um pouquinho, recebe aquela mensagem de volta. Isso tudo, meus amigos, é telecomunicação, comunicação à distância. Então, dá para a gente perceber, a partir desse conceito, que nós estamos vivendo ao redor de telecomunicação. A gente não consegue viver nos dias atuais sem a telecomunicação. Porque não é só o telefone. O telefone talvez foi o primeiro dos sistemas de telecomunicação utilizado no país. Mas isso foi avançando. E aí eu falo telefone fixo, para quem ainda se lembra, talvez a turma mais jovem, nossos alunos da graduação lá de primeiro período, muitos até às vezes nem conhecem o que significa o telefone fixo. Muitas às vezes, quando vão a um museu, quando vão a algum órgão público, né, que tem lá um telefone, o primeiro telefone. Então, talvez visualizem, porque a maior parte das casas, na verdade, a maior parte não, todas as casas brasileiras hoje, isso foi constatado, tem uma pesquisa da Anatel, tem, no mínimo, um celular. Isso é fato. Uma telefonia móvel. Mas telefonia fixa, apenas 60% das casas brasileiras hoje ainda possuem telefonia fixa. Isso, obviamente, que não é um resultado que eu posso entender como muito efetivo, porque a gente sabe que tem operadoras que disponibilizam a telefonia fixa no plano, que a gente chama um plano combo, mas não necessariamente isso, a pessoa não instala o aparelho. Então, fica constando lá para os registros da operadora e da Anatel que a pessoa tem uma linha fixa. Mas não necessariamente a pessoa está lá instalado o aparelho fixo, né? Então, esse número é um número que a gente não tem uma efetividade real da quantidade de telefones fixos. O certo é que hoje caiu bruscamente a quantidade de telefonia fixa proporcionalmente ao que nós temos de telefonia móvel. E ainda estou dentro da telecomunicação. Eu estou lembrando aqui, rapaz, que eu estou ficando velho mesmo, porque eu já fiz inventário e eu já rolei linha telefônica como bem, né? Duas linhas telefônicas de número, e antigamente eram só 3 números na frente, né? 351 e assim vai. O tempo está passando, vamos lá. Muito no tempo dos planos econômicos, né? Naquela situação lá de poupança e tudo, muita gente investiu muito, comprou linhas telefônicas, né? Eram bem altamente rentáveis, né? Tinha aluguel de linha telefônica, você pagava aluguel. Exatamente. Então, estamos falando de telecomunicação. Então, a gente tem esses tipos de telecomunicação no Brasil. Os principais que nós usamos, nós consumidores residenciais, nós usamos mais precisamente do sistema de telecomunicação. Telefonia móvel, internet e TV por assinatura. São os 3 sistemas básicos que a maior parte dos consumidores brasileiros residenciais hoje utilizam. Telefonia móvel, internet e TV por assinatura. E na internet, eu ainda tenho também as 2 categorias, que é a internet móvel, que é aquela que você tem ou no celular ou no seu modem, enfim, aquela que você pode deslocar para qualquer lugar o aparelho. Essa é a internet móvel. E geralmente ela está atrelada a um plano de pacotes lá do móvel, né? Então, geralmente, é na tecnologia até a 4ª geração que nós temos, que é o que a gente usa as siglas 4G. Significa quarta geração dessa tecnologia. Então, quando você vê assim, internet, se tiver lá o 4G, você sabe que aquela internet é móvel. A outra internet é a que nós chamamos de internet banda larga fixa, que geralmente é aquela que está plugada lá no cabo dentro da tua casa, vem por um cabinho, e esse cabo ele se conecta ou diretamente ao teu aparelho, computador, notebook, ou a um roteador que vai disseminar aquele sinal dentro daquele ambiente. Isso é a internet fixa. Me dá um segundinho, que aqui quem sabe faz ao vivo e eu estou no interior.
E eu escutei aqui o barulho de um cortador de grama que vai começar. Me dá um segundinho aqui, só para avisar. Vai lá. Dá uma segurada aí, peraí. Claro. Tá. Vai lá, vai lá. Peraí. Vou aproveitar para olhar minha cadeira aqui como é que tá. Não. Rapaz, qualquer coisa eu desloco lá para dentro e a gente continua lá de dentro, porque a coisa está acontecendo aqui, né? Mas vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Vamos nessa. Eu ia pedir ele para segurar o barulho rapidinho, mas vamos lá, segue lá. Vamos nessa. Vamos nessa. Certo. Então a gente tem essa parte de classificar também a internet móvel e a internet banda larga fixa. Por que eu já faço essa separação? Porque falando já em direitos do consumidor, a gente viu que em 2015, inclusive o STJ se pronunciou sobre isso, que existia uma possibilidade de você bloquear a internet a partir do momento que o consumidor usasse toda a franquia de dados. E a gente também precisa resgatar esse conceito de franquia de dados. O que é isso? Quando você vai contratar a internet móvel, e aí eu sempre vou fazer essa distinção, porque é bem diferente como é visto isso pelo setor regulado. Quando você vai contratar a internet móvel, você tem duas variáveis com que você vai ter que se preocupar. Uma delas é o preço, três variáveis. Uma delas é o preço, a outra é a velocidade da internet e a outra é a quantidade de dados que ela vai poder trafegar. O que são os dados? É quanto você vai poder enviar e quanto você vai poder receber de dados, que é o que a gente chama o enviar de upload e o baixar, o receber de download. Sim. Fazendo também uma outra distinção que grande parte dos pacotes, dos planos entregues ao consumidor brasileiro, eles entregam uma grande diferença entre a velocidade de download e de upload, sendo que sempre o upload é menor. Sim. Isso eu vou já falar daqui a pouco no impacto que isso tem trazido nesses momentos de pandemia, essa diferenciação. Aí eu deixo só esse insight aí para a gente falar daqui a pouco, sobre essa diferença entre upload e download. E resgatando aqui, então eu tenho preço, eu tenho velocidade e eu tenho tráfego de dados, downloads e uploads que eu faço. Então, quantos e-mails eu envio, quantos eu recebo, se eu uso vídeo, se eu jogo videogame online, se eu preciso fazer teleconferência, home office, enfim. É isso que eu vou mensurar para comprar esse pacote. Então, para fazer uma avaliação de comparação, eu preciso analisar esses três parâmetros, essas três variáveis. Isso na móvel. Por quê? Porque os dados, eles podem acabar. Então, eu posso contratar, por exemplo, olha, eu vou contratar um plano que me garante 100 gigabytes de dados. Ou seja, se eu baixar um filme, que é 1 giga, então eu já gastei 1% daqueles meus dados do mês. Se eu baixar 100 filmes em um dia, é impossível. Mas se eu baixar, por exemplo, 100 filmes em uma semana, num intervalo de uma semana, pronto. Acabou a internet do mês. E aí, o que eu vou fazer? Antes desse posicionamento das telas, existia a possibilidade do serviço ser mantido, mas haveria uma redução da velocidade. Então, tu poderia ainda enviar e receber, só que com uma velocidade bem baixinha. Então, tu conseguiria enviar e-mail, tu conseguiria enviar WhatsApp, porque demanda pouca banda de tráfego. Então, tu conseguiria enviar. Por isso que, às vezes, a pessoa está com a internet bem fraquinha, mas consegue enviar e receber mensagens. Não é vídeos e não é áudio no WhatsApp. É a mensagenzinha. Tu consegue. Então, isso era bom para muitos consumidores, principalmente aqueles consumidores pré-pago, aqueles que contratavam pacotes pequenos, de valores mais módicos. Ocorre que depois disso disseram o seguinte, não, acabou a tua franquia de dados, meu caro, agora eu vou bloquear a tua internet. Total. Tu não tem nem mais tráfego de dados e tu não tem nem mais velocidade. Eu bloqueio. Puf! Paro. Com esse bloqueio, aí tu tem duas opções. Uma é aguardar as outras 3 semanas para quando fechar o ciclo do teu mês ser renovado a quantidade de tráfego e, consequentemente, a tua velocidade. Né? Então, meu ciclo é todo dia 5, então tu tem que esperar até dia 5 para no dia 6 voltar tudo. E aí tu tem velocidade, voltou a 100 gigas. Ou, se tiver muita urgência, o plano te oferece pacotes adicionais. Então, ele diz, olha, eu vou te dar, então, tu tem 100 gigas, mas se tu precisar de 10 gigas agora, eu te vendo por um valor X, que geralmente é menor do que o valor do plano total. Para poder Só que, obviamente,
Complementar. Só que, obviamente, quando você calcula proporcionalmente, é bem mais caro. Muito mais caro. Coloca no papel e faz a proporção para verificar quanto que dá os mesmos 100 gigas nesses pacotes adicionais, sai muito mais caro. Porque qual é a intenção da operadora? A intenção é dizer, contrate um plano logo mais potente. Então, ao invés de tu pagar um plano de R$ 55, que te dá 100 gigas, e tu precisa de 150 gigas, então tu já contrata o que eu te vendo por R$ 60, e é só R$ 5 a mais, que vai te dar 180 gigas. E aí tu vai ter sempre uma margem tranquila. Porque se tu tiver que bloquear, brecar esses 100 gigas durante esse período aí, e tu tiver que comprar 10 gigas, os 10 gigas são R$ 10. Ou pode ser até os mesmos R$ 5. Aí tu vai pensar, poxa, eu vou botar 110 gigas pelos mesmos R$ 60. E se eu faço um upgrade do meu plano para R$ 60 por mês, eu tenho 180 gigas, eu fico livre. Estratégia de mercado, meu amigo. É assim que funciona. Então eu te vendo um produto mais caro do que o real, né, um produto fracionado mais caro do que o real, no meio da necessidade, para dizer que se tu quiser o completo, que é o valor normal, tu teria muito mais vantagem. Já viu isso, que são práticas, né, de neuromarketing, que é um estudioso aí da informação, da sociedade da informação, sabe muito bem como isso funciona. Martin Lindstrom, a galera toda, Paulo Valério, como é que funcionam esses mecanismos essas técnicas e estratégias. Não é diferente aqui, meu caro, da telecomunicação. Então, isso existe. Deixa eu fazer uma ponderação aqui rapidinho. Deixa eu fazer uma ponderação rapidinho. Segura aí. Segura da onde você está, que o papo tá bom pra caramba. Me diz uma coisa, meu irmão, porque eu já vi algumas situações, por exemplo, como a gente brincou, dizendo que já está mais velho e tudo mais. Eu lembro que os primeiros planos de internet, porque na verdade ocorreu uma grande migração. As pessoas assistiam televisão, né? As pessoas assistiam televisão. Eu notei no outro dia que a televisão ela perdeu um pouco de força. Eu viajei com os amigos na época que teve o Salão do Automóvel, né? E nós ficamos hospedados num hotel. Nós passamos 3 dias em São Paulo e a televisão do hotel não foi ligada. Todo mundo que chegava, na verdade, ia para o celular, olhava, não sei o quê, e a televisão ficou por ali. As tele, observando isso, porque a gente tinha um pacote de não sei quantos canais, elas começaram a ajustar, né? Quer dizer, o preço da internet foi subindo, porque não era tão utilizada, e o preço das tele foram descendo, depois acabou virando uma coisa só. E eu lembro que milhares de pessoas, se não todos os seres humanos que fizeram pacotes à época, faziam os chamados pacotes de internet ilimitada. Todo mundo fazia pacote de internet ilimitada. Quando as teles tomaram consciência da migração, é que começaram, justamente por questões mercadológicas, a criar pacotes. Se eu tiver um contrato antigo e, de repente, eu recebi uma publicidade que dizia internet ilimitada, você entende como viável a possibilidade do consumidor se valer do artigo 30 do CDC, que diz todo meio de informação suficientemente preciso integra o contrato. Esse consumidor ingressar com uma ação de obrigação de fazer para ter aquela mesma internet pela mesma velocidade de forma ilimitada e não ter esse déficit aí? Perfeito. Isso aí, Renato, inclusive, olha o que acontece. Na época que aconteceu isso, eu já estava lá no Seduch, lá na Anatel, e na época a gente começou a ser bombardeado, especialmente durante esse período que o STJ afetou como repercussão geral essa situação, né? Começou com uma grande operadora e as outras também, e aí uma dessas grandes operadoras disse, olha, eu preciso que isso seja julgado porque vários PROCONs de vários estados começaram a ajuizar a ação também para justamente determinar isso, e aí essa grande operadora, que hoje até está numa situação difícil aí, então não vou dizer nomes, mas vocês já sabem qual é, pegou e disse, olha, eu preciso que tenha uma posição padrão para o Brasil, já que o meu serviço ele é prestado em todo o Brasil. Então não há como eu colocar uma prestação de serviço fragmentada só para São Paulo, já que essa decisão é só de São Paulo. Eu não tenho infraestrutura para modular a prestação só. Eu preciso modular para todo o Brasil, para a diferenciação desse mecanismo. O que aconteceu? O móvel estava fazendo isso.
O móvel também tinha essa possibilidade. Era um ilimitado, mas não ilimitado de dados. Era ilimitado, como eu te falei, da velocidade. Desculpa, da velocidade do próprio serviço. Tu tinha o serviço. Ele só diminuía a velocidade, mas tu continuava tendo o serviço. Isso do ilimitado, já é o segundo ponto que eu vou falar agora, é da internet banda larga fixa, que é a de casa. Mas olha o que aconteceu. No móvel, o que estava acontecendo? As pessoas estavam recebendo ligações. Depois que o STJ disse isso, olha, tudo bem, é lícito cobrar pelo... É lícito bloquear, e se o consumidor quiser, ele tem que pagar ou um upgrade ou pagar o valor. É lícito, no móvel. Então as operadoras, deu certo, agora vou cobrar dessa galera aqui. Os consumidores que já permaneciam com esse contrato, dizendo isso, que não haveria suspensão, que não haveria bloqueio ou suspensão, mas haveria uma diminuição da velocidade e o serviço continuaria até renovar o ciclo, o STJ também diz, devem ser mantidos. E aí a tua deixa é bem precisa. Entra com a ação de obrigação de fazer, e se for o caso, até uma indenizatória se tiver eventuais perdas e danos, ou mesmo constrangimento em razão da perda do tempo, de tentar resolver aquilo ali. Mas pode sim ajuizar. Por quê? Porque está no contrato. E a gente, por mais que seja uma situação excepcional, mas essa situação excepcional não mexeu nessa parte do contrato, porque você tinha um contrato assegurando aquilo. Mas olha a tática, Renato, que a galera começou a fazer. Eles ligavam para ti, eu recebi essa ligação também, e eu já espero. Eles disseram assim, olha só, eu tenho uma promoção aqui de upgrade, tu vai ficar com os mesmos, vamos colocar o mesmo 55. Eu estou colocando esse valor bem fictício, não estou me atendo a nenhuma promoção, até porque eu não pesquisei. Mas R$55 e vou te dar 10 GB por mês de franquia de dados, né? E aí tu diz assim, ó, eu tô pagando 55. Aí o cara te liga, olha, eu tô aqui com uma promoção especial da minha operadora só para esse mês. Se você quiser, a gente está te oferecendo aqui. Eu sou muito boa, minha operadora é muito, muito terrível. Eu vou te dar agora 20 gigas, eu vou dobrar a quantidade de gigas pelos mesmos R$55. Mas aí muda o contrato, né? Mas aí muda o contrato, né? Mas eles não diziam isso, olha a safadeza. Eles não diziam isso. Ele só dizia, você quer? Aí o consumidor, aí a questão da boa-fé e tudo, que é outra análise que a gente faz. O consumidor, levado pela situação promocional, ele, poxa, eu estou pagando um valor por uma quantidade, eu vou dobrar, eu vou pagar meu valor, poxa, é sensacional, vou querer. Já tô. E aí ele mudava. Tava ali se dando bem e tal. Só que quando chegava o momento que ele ia assistir uma Netflix, poderia baixar um YouTube, assistir um YouTube, alguma outra coisa, baixar alguma coisa, aí ele começou, é a história da pessoa quando começa a evoluir na vida, né? Que, eu consigo viver com um salário mínimo. Mas agora eu tô ganhando 3. Poxa, eu continuo com a questão da educação financeira, eu continuo apertado, porque você aumenta os gastos da tua vida em razão daquilo que tu vai aumentando também. Agora eu posso, então agora eu vou contratar Netflix, agora eu vou começar a baixar filmes, E aí o que acontece? Ele continuou ali na margem, quando ele parou, completou aquela quantidade de gigas, que ele vai lá, não, mas o meu contrato era só de diminuição da velocidade. E aí ele teve bloqueado, ele liga para reclamar e diz, não, senhor, o senhor está com um novo contrato, e no novo contrato que o senhor anuiu, que o senhor concordou, já é adaptado a essa nova regra que, inclusive, já foi manifestada pelo Superior Tribunal de Justiça, e tudo já está valendo no país. Então, essa foi uma armadilha que muitos consumidores, obviamente, que aqueles que puderam e tiveram a possibilidade de buscar o judiciário, e aí evidenciando a questão de boa-fé, e a gente quebra a base, né, da boa-fé objetiva aí, se a gente fizer uma análise bem mais detalhada juridicamente. Mas aí tiveram uma reversão para o seu contrato anterior, e é um caso. O que tu me falaste, aí vem para esse segundo ponto. Quando eu compro a internet banda larga fixa, que é de casa, eu só analiso 2 variáveis. Enquanto na móvel eu analiso 3 variáveis, preço, velocidade e dados, a banda larga fixa só analiso 2, porque é o que tu falou, é só o preço e a velocidade, porque aqui o tráfego é ilimitado. Eu não tenho que me preocupar com a quantidade do que eu vou baixar, do que eu vou fazer de download, do que eu vou subir. A banda larga fixa sempre foi noticiado, sempre foi publicizado que era ilimitada.
Por ser ilimitado, não podia haver a cobrança agora, e foi o que aconteceu. Em 2015, não, 2016, isso também foi levado para a gente lá no Seduch, lá na Anatel. Uma grande operadora, que não é essa outra que eu te falei, mas uma outra que já até fundiu com a outra também, são duas agora, na verdade são três, se fundiram três, e essa operadora foi a primeira que disse, opa, esse start que tu teve, Renata, ela teve. E ela não é boba, né? Não, peraí, a galera tá usando o WhatsApp, Ninguém tá morto, o pessoal tá vivo. Claro, tá usando Netflix. E o meu SMS tá aqui paradinho. Eu boto promoção aqui de tantos SMS no plano, ninguém tá nem aí, ninguém quer nem saber, porque ninguém mais manda mensagem em SMS. Eu mando aqui, eu boto minha TV por assinatura, tô dando promoção e ninguém tá querendo comprar. Mas espera aí, a internet o tráfego tá lá em cima. O pessoal tá usando lá em cima. O que é isso? Streaming. Plataformas que a gente chama na linguagem de telecom de OTT, as siglas OTT, que é Over the Top. São as plataformas que não são, isso a gente teve até reunião lá, e a Anatel ainda não considera isso como telecomunicação, portanto elas não estão dentro do setor regulado de telecom pela Anatel. São as Over the Tops, que são mecanismos, plataformas que se utilizam da estrutura da internet, mas não são telecom, não são entendidos, pelo menos até hoje, no Brasil como telecom. Inclusive, tem uma discussão na União Internacional de Telecomunicações, né, a UIT, que é aquele órgão lá internacional, para saber como é que tem uma discussão com relação à tributação, a forma, mas ainda não tem definição. Então, nós temos aí, atuando no Brasil, mas sem uma definição jurídica correta do que são. Elas são plataformas que são consideradas OTTs. Essa é a nomenclatura que a gente dá a elas, over the top. Que aí entra quem? WhatsApp, Telegram, Netflix, YouTube Streaming. E aí o que acontece? Essas plataformas, elas passaram a ganhar o público das que anteriormente eram oferecidas pelas próprias operadoras de telecom tradicional. Legal, legal. Que era, por exemplo, TV por assinatura. Então eu tenho um pacote lá de TV por assinatura que, para eu comprar, eu obrigatoriamente tenho que comprar um pacote fechado, porque assim há a permissão também regulatória, que você pode oferecer um pacote fechado, desde que ofereça vários pacotes diferentes, para não parecer venda casada, mas isso é uma outra discussão que a gente também tem, dessa história dos combos. E aí eu ofereço. Só que desse pacote, Renato, eu assisto 5 canais de 50 que tem disponível, mas eu sou obrigado a comprar os outros 45, porque é um pacote fechado. E aí eu pago o valor, obviamente, do sinal que é dos direitos autorais, dos direitos de imagem, do sinal de cada um deles. Por isso que o valor é lá em cima, não tem como eles baixarem realmente. Eles pagam para essas operadoras. Elas vivem por conta disso. Não é à toa que, se a gente observar, muitos canais têm uma quantidade menor de comerciais com relação à TV aberta por conta disso. Porque nós pagamos para reduzir essa propaganda comercial. Como a TV aberta não recebe diretamente esse valor nosso, ela precisa complementar com mais comerciais, com mais atividades publicitárias dentro da programação, dentro da grade de programação. Aí o que acontece? Chegam as OTTs no Brasil. As OTTs chegam bombando. Elas começaram a brigar isso, não. Aí jogaram essa história que, inclusive, um presidente da Anatel na época, foi muito polêmico, porque ele soltou essa seguinte frase: a era da internet ilimitada acabou no Brasil. Isso impactou, meu caro, todo mundo, todo o setor. E aí tu imagina a galera de youtuber, e você é um youtuber, meu amigo, então imagina teus seguidores ali, tu diz, gente, agora eu vou ficar sem internet com vocês, porque como é que vocês vão pegar minhas dicas de direito do consumidor, como é que vocês vão ficar antenados que eu não vou ter internet? Obviamente que isso revolta a população que mais precisa, que é aquela população que não tem acesso à comunicação, à educação ali, para pagar ali na hora, presencial, mas ela se vale desse grande mecanismo que é a difusão de educação pela internet. Na época, fomos suscitados no Seduch. O Seduch, eu estou falando muito do Seduch, mas eu preciso também explicar. É um comitê dentro da Anatel, é um comitê formado, Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações. Então, é um comitê da Anatel que subsidia as decisões do Conselho Diretor no âmbito nacional. E ele é formado por vários setores. Eu estava lá na categoria de usuários, então eu estava lá como um usuário representando os usuários brasileiros.
são 3 usuários, 3 representantes de usuários. Somos 12 membros desse comitê. Temos representantes das operadoras, temos representantes das pequenas e médias operadoras, representante do MCTIC, da própria Anatel, da Presidência da República, do setor lá de direitos humanos, que trata da questão de acessibilidade, né? Então, são diversos setores lá, do Ministério da Justiça, a gente tem um representante também, que é a parte da Senacom. Enfim, é um comitê bem heterogêneo. E esse comitê toma decisões, se reúne também lá na Anatel, na sede, para tomar posições e subsidiar as decisões do Conselho Diretor da Anatel, que é quem, finalmente, é quem dita e quem fala em nome da Anatel. E chegou para a gente essa notícia dessa grande operadora. A gente fez uma reunião extraordinária, me lembro que foi no fevereiro, nossa reunião só seria em abril, a gente fez uma em fevereiro, porque não podia esperar. Fizemos, e a Anatel, através da Superintendência de Consumidores, emitiu uma cautelar dizendo, peraí, é o que o Renato falou, se vocês propagandearam ilimitada, então eu não posso agora, de uma hora para outra, suspender. Vamos agora parar com isso, vamos estudar isso, e a gente estuda lá na Anatel através de um AIR, que é uma análise de impacto regulatório, é todo um estudo técnico que é feito para ver se isso realmente tem sentido. Enquanto durar esse AIR, ninguém vai poder bloquear ninguém, lá na internet fixa. Então, por isso que eu fiz essa distinção, porque na internet banda larga móvel, hoje, é possível bloquear, em razão da franquia de dados. Na fixa, não pode, não porque eles não querem, mas é porque existe uma cautelar definida pela própria Anatel, proibindo isso. E se ferir, cabe reclamação à própria agência reguladora para tomar multa, fiscalização. Isso é muito importante, Lindão John, porque a grande massa crítica do pessoal que está hoje aqui assistindo é de advogados, né? Pessoas que advogam, que exercem. Então, essa diferenciação é muito importante, que, primeiro, a gente levantou, pode existir um processo, caso você tenha feito um pacote de dados e feito uma assinatura onde se dizia internet ilimitada, mas, sob o ponto de vista do ajuizamento concreto de uma ação, a gente tem que fazer essa subdivisão. Uma coisa é a internet móvel, outra coisa é a internet fixa. O que você está levantando é que na internet móvel não existe essa possibilidade mais, mas na internet fixa isso é uma realidade, mas a gente tem que deixar como alerta se de repente você trocou de plano nesse curso, você trocou de plano dentro de outras condições e tudo mais. Eu queria levantar uma bola para você cortar, agora aqui, né? Aquela levantada e tu vem e enche a mão, que é o seguinte, eu enchi o saco com as companhias, com muitas companhias, né? Eu enchi o saco com muitas companhias, seja de telecomunicações, ou seja, de uma forma geral. Por quê? Né? Eu tenho notado, cara, que uma coisa é a realidade e outra coisa é o discurso. A gente vai para essas reuniões, dá palestras, às vezes, em conselhos e não sei o que, não sei o que lá, e a gente começa a olhar e parece que a gente está na Suíça. Porque eu, às vezes, escuto as pessoas falando e é como se fosse um atendimento maravilhoso e que tudo funcionasse, quando, na verdade, a gente sabe que não é assim, né? E qual, para mim, é o ponto mais crítico dessas companhias? Gente, prover serviço para essa massa de consumidores é uma coisa muito difícil. Mas foi por isso que eu resolvi ser professor. Eu não resolvi ser dono de tele. E se você resolveu descer para o parquinho e botar a bermudinha, filho, é o preço que você vai pagar. E agora eu vou falar de uma forma assim, para milhares de pessoas que assistem a gente, eu vou falar de uma forma bem tranquila. E o atendimento é uma merda. O atendimento, quando você quer fazer qualquer solicitação, eu quero trocar... Aliás, se for qualquer upgrade, é muito fácil. Se for a contratação com a companhia de telecomunicação, qualquer ela que seja, é muito simples. Agora, se eu quiser fazer um cancelamento de pacote, Lindon John, no outro dia eu levei 1h40. E, cara, você me conhece, eu sou um cara risonho, brincalhão, não sei o quê. Eu fiquei tão puto. Eu nunca tinha gritado com alguém no telefone, porque o cara, sabe, eu não conseguia cancelar.
Então eu comecei a gritar sobre isso, sabe? Seja aqui nas redes sociais eu grito, seja nas minhas palestras, que eu sempre adotei um tom moderado. E aí eu comecei a receber convite para ir nas tele para falar. Eu recebo muitos convites para ir lá dentro. A gente já se encontrou em conselho de usuário para poder palestrar lá dentro para falar. E eu cansei, porque o discurso da diretoria dessas empresas, atendemos não sei quantas pessoas por ano, o negócio é maravilhoso. O atendimento é uma merda. Na prática, todo mundo sabe que aquilo não funciona. E aí, meu irmão, você que está no front de batalha, como é que tem que ser, como tem sido a discussão relativa ao atendimento ao cliente? É difícil? É. A gente tem consciência, mas eu não escolhi trabalhar com isso. Se eu tivesse escolhido, eu teria me valido dos meios conducentes para prestar um atendimento razoável. Não é esse péssimo atendimento e, no meu modo de ver, doloso. Porque é para quando a contratação do serviço se perfectibiliza, não temos problemas. Agora, na hora do distrato, na hora de uma reclamação técnica, vou abrir um chamado, vou fazer um não sei o quê, e esta porcaria não se resolve. Que horas nós vamos passar aí? Horário comercial. Não, meu amigo, peraí, mas de manhã, pelo menos, ou de tarde, quer dizer, você já deu 6 horas. Não dá para saber. Você fica o dia todo aguardando e não vai ninguém. E aí tu entra em contato pelo atendimento telefônico, a pessoa fala, teve sim. Não teve. Eu fiquei aqui o dia todo. Mas tem a OS. Bom, se tu subcontratou uma empresa que disse que foi fazer e emitiu OS para receber, o teu problema é com ela, não é comigo. O atendimento é horrível e eu resolvi gritar sobre isso. O que vocês estão fazendo lá no front, né? É você que chegou em Bagdá, botou a cabeça de fora e a bala bateu. Como é que você vê isso, meu irmão? Inclusive, o que tu está falando foi o objeto de uma provocação que a gente fez na última reunião do Conselho de Usuários, que eu participei, e nessa época eu estava presidindo o Conselho de Usuários lá também, de uma dessas operadoras. Eu toquei exatamente nisso. Porque a gente tem olhado, não diminui, Renato, não diminui a reclamação das pessoas, de percentual de reclamação de pessoas por conta de atendimento. Tu tá certíssimo, e é isso que tem ocorrido, e é isso que a gente recebe de reclamação. Eles sempre dizem o seguinte, não, mas nós estamos com constantes treinamentos, trocas de atendimento. Isso pouco importa pra gente, porque a gente sabe, a responsabilidade objetiva, meu caro. Você que causou prejuízo, você que vai pagar. Agora, você, como falou, você escolheu teoria do risco da atividade. Você escolheu também aquela atividade, então você assume todos os riscos inerentes a ela e se vire para entregar um serviço perfeito para a população, para a sociedade. E aí, o que a gente tem feito? Olha o discurso que eu ouvi de uma dessas grandes teses, dizendo, não, mas a justificativa, mas o nosso sistema recursal tem sido muito eficiente. Aí eu vou traduzir agora para a galera que está nos assistindo, o que é esse sistema recursal no setor de telecom? Existe com relação ao atendimento. Existe o atendimento inicial, que é o atendimento que você é provocado dentro da própria tela, através do saque, ou do 0800, ou através de um chat, que é disponibilizado. O recursal é quando você vai lá, você ou recebe ou não recebe, você ainda assim está com problema, você vai para um outro nível. E esse outro nível, olha que interessante, eu não estou falando da ouvidoria da empresa, eu estou falando em uma plataforma totalmente diversa da empresa. Então, eles dizerem que quando você reclama no Procon, quando você reclama lá no consumidor.gov, ou quando você reclama na própria Anatel. Eu estou falando aí 3 formas de reclamar para o consumidor, para o advogado. Inclusive, para o advogado, a gente tem a possibilidade hoje de usar a plataforma consumidor.gov como advogado, Renato. Isso foi uma grande conquista para nós advogados, para a advocacia como um todo, porque antes, muitos advogados meio que ficavam ali na clandestinidade, ficava se passando pelo consumidor, pela consumidora, porque não podia, o próprio termo de uso da plataforma não permitia ser usado por terceiro. Eles cortavam na hora e derrubavam, cancelavam a reclamação. Nós conseguimos, né, o Conselho Federal, a doutora Marielle, lá conosco, lá, com a sua grande liderança, conseguiu junto ao MJ, a Senacon, na época o Luciano Tim, via Conselho Federal, né, via presidência, foi até uma reunião com o vice-presidente Luiz Viana, doutor Luiz Viana, e conseguimos alterar olha só como às vezes é coisa tão simples, Renato,
alterar os termos de uso da plataforma consumidor.gov para permitir que pudesse ser representado apenas demonstrando o instrumento da representação. No caso, o advogado vai lá, junta a procuração dele lá na plataforma, no anexo, pronto, sou aqui advogado representando, e aí faz a reclamação ele, como uma petição normal. Ok, então isso é via recursal, e aí ele se vangloria. Tem oportunidade, e é pública, né, as reuniões precisam ser apenas mais publicizadas para as pessoas terem conhecimento e poderem assistir, mas as reuniões dos conselhos de usuários, toda vez que eles vão justificar, Renato, eles dizem isso. Olha, mas olha o nosso ranking aqui no consumidor.gov, no Sindec, o Sindec é o que usa, que faz a indexação dos PROCONs, né? Então, olha, as reclamações dos PROCONs estão aqui, mas eles se esquecem de dizer como é que está neles, porque ninguém quer reclamar mais, eu te digo isso, até por experiência própria, ninguém tem mais tempo a perder para reclamar, para passar esse tempo todo. Tu ainda é porque é um cara paciente, tu é um cara zen, tu é um cara que medita, tu é um cara assim. Então, tu ainda espera esse tempo todinho. Eu não espero nem 10 minutos, porque lá na lei fala em 2 minutos, a lei do saque, mas uma lei que aí também precisa ser mais usada, talvez, mas enfim. Mas ninguém tem esse tempo todo para esperar. Quando mais a pessoa às vezes deixa lá no Viva Voz e vai fazer outras coisas para ver a hora que vai... Digite número tal, digite, aí passa 10 números para chegar para falar com o atendente. Poxa, então ninguém usa mais o saque. A pessoa está direto no recursal, porque você vai no PROCON, você vai lá no consumidor.gov, você vai na Anatel, eles têm prazo pré-estabelecido, seja 5, 10 ou 15, eu falei os prazos de cada uma das plataformas, e aí para a empresa dar uma resposta, sob pena de se a empresa não dar resposta, como é uma via recursal, e como é um órgão fiscalizador, todos os três, Anatel, Senacom e o PROCON, se ele não responde, ele cai lá numa estatística e aí ele começa a receber uma fiscalização mais direcionada, pode ser aplicada a multa, aí ele tem interesse em responder lá, mas não tem interesse em responder ao consumidor direto. Olha que coisa antagônica. E aí a gente diz, espera aí, cara, por que vocês não formulam, vocês têm toda a expertise, para fazer um atendimento de internet online, desculpa, não online não, um atendimento de internet que fique não online para o consumidor. Aí eles, a gente precisa verificar. Eu acho que isso precisa ser um levante nosso, que isso ajudaria bastante a gente. Por quê? O que é isso, Lindo João? Então, qual a diferença dos atendimentos que já existem? Não existe atendimento pela internet? Existe. Mas existe estilo, como eu falei, um e-mail que tu manda lá, reclama, coloca o nome, telefone, tal, reclamação, enviar. Não te diz qual é o prazo de recebimento, não te diz em que setor está aquela reclamação, fica lá no limbo. Tu mandou, é como um e-mail. Tu envia o e-mail, tu não sabe para quem que viu o e-mail, quando viu. O outro é o chat. Aí me diz, mas tem o chat. Meus caros, o chat é a mesma coisa do telefone, só online, que ainda é pior. Teclado. Pois é, porque se tu tá lá no chat, e isso, experiência própria, eu posso falar porque eu já testei. Então, tá lá no chat, e aí, de repente, tu precisa usar outras coisas, porque tá demorando, tu vai usar outra coisa aqui, aí o cara lá que tá do outro lado, vai lá e entra no chat para te atender e começa a te perguntar, senhor Lindo João, se der umas 4 vezes que ele perguntar e eu não responder, ele cai. É como se caísse a ligação. Aí eu tenho que fazer tudo de novo. O senhor é o 15º da fila, o senhor é o 79º da fila. Poxa, isso é a mesma coisa do telefone, não mudou nada. A ideia é fazer o seguinte, dê uma plataforma lá, em que você faz a reclamação, e essa reclamação te dá um parâmetro ali, visual, em quem está, qual é o setor que está e qual o tempo que esse setor vai te dar de resposta. Porque aí sim, tu tem pelo menos um acompanhamento para resolver. Mas, claro, isso não é a forma melhor, Renato, mas talvez seria a menos impactante para esse consumidor que já perde muito tempo, para ele não perder esse tempo. Pelo menos ele ficaria monitorando. Várias outras situações é feito isso. Você vai, na hora de contratar, como você bem falou, na hora de fazer upgrade, vai lá. Está aguardando a visita do técnico. O técnico foi visitar. Você acompanha tudinho, passo a passo. Agora, na hora de fazer uma reclamação, você não acompanha? É questão só de boa vontade. Penso eu, e pela experiência que a gente já teve. E a justificativa é que dá raiva, né, cara? Cara, você é alcoólatra, você está bebendo 20 cervejas por dia. Não, diminuí, agora eu estou bebendo 18.
É mais ou menos isso, entendeu? Porque assim, tá ruim o teu serviço. Não, aqui, os números. Nós tínhamos 1 milhão de reclamações, agora temos 800 mil e não sei o que, não sei o que lá. Eu queria te perguntar uma coisa, até porque a gente já está quase chegando no finalzinho da live, estou quase abrindo depois uma outra live para gente, porque, porra, adoro sempre falar contigo, mas eu fiquei pensando o seguinte, né? Se a gente está falando de números e isso influencia na tua vida, eu lembro que há um tempo atrás teve uma companhia telefônica que ela teve um número tão grande de reclamações na Anatel que ela deixou de operar em algumas cidades durante um determinado período como sanção. Ou seja, a importância desse nível de reclamação, né? Então, a gente tem o papel de repente, processar na qualidade de advogado e tudo mais, representando um cliente, mas a importância do encaminhamento das reclamações para a Anatel, porque aquilo serve de um termômetro, né? E vou dizer o seguinte para você. Eu lembro que no outro dia, um aluno teve uma doença grave e precisou de doação de sangue. E eu entrei aqui nas minhas redes sociais e falei, gente, porra, fulano é aluno da gente e está passando por uma situação difícil. E o INCA, né, que é o Instituto do Câncer aqui no Rio de Janeiro, o banco de sangue estava sem sangue quase. Só ia aguentar por mais 1 dia, 2 de sangue. Eu cheguei aqui nas minhas redes sociais e falei, gente, é o fulano, está precisando, não sei o quê. Fui até lá e fiz um vídeo doando sangue. Sabe o que aconteceu no final de um dia? A gente teve mais ou menos cerca de 150 mil compartilhamentos e ligaram do INCA dizendo assim, gente, pelo amor de Deus, não vem mais não, porque já lotou. Que bom, cara, que maravilha. Pelo amor de Deus, não vem mais, porque tem sangue demais e tem validade. O pessoal falou, olha a movimentação. Atenção, companhias telefônicas, se vocês continuarem fazendo isso, eu vou conclamar mais uma meia dúzia de professores aqui nas redes sociais, vamos fazer reclamações? Porque ninguém aguenta mais a questão do atendimento, a questão do, sabe? E é um mínimo. E é um mínimo. E vai trazer um problema para a vida dessa rapaziada. Porque é o seguinte, são advogados que têm problemas porque os consumidores não aguentaram mais. Então, vou alertar para todo mundo. Gente, além do teu processo, faça uma reclamação na Anatel, porque lá é uma espécie de termômetro dessa relação, né? Isso, porque esse aqui é sempre a gente fala isso, porque às vezes a pessoa tem a reclamação e às vezes faz a reclamação ali direto com a operadora, ou então entra na justiça mesmo e resolve. Só que o que acontece, infelizmente, são situações que vão se repetir. Às vezes com aquela mesma pessoa ou não, mas às vezes com um parente dela, com um vizinho. Essa semana mesmo, Renato, eu vou te colocar uma situação prática aqui. Essa semana eu estou trabalhando, e eu acho que vocês também aí, nessa história de aulas remotas. Né? A universidade não parou porque a gente está fazendo aula remota. Então a gente tem que entrar no horário, a gente usa aquele sistema da sala de aula Google, né? Então a gente faz o Google Meet, entra na hora, ao vivo, e aí faz a aula ali, normal, usa slide, tudo, faz as conjecturas. Só que o que acontece? Essa semana, desde segunda-feira, minha internet começou a oscilar. Aí eu consegui uma aula, eu não consegui, porque na hora da aula, aí é aquela coisa, você tá bonzinho, na hora que tu vai para conectar, não consegue. Cara. Aí dá meia hora, volta. E aí tu fica naquele vai, vem, eu não consegui minha aula de segunda. Aí avisei pros alunos, aquela coisa toda, passei outras atividades. Quando foi na aula de quarta-feira, olha só, eu só consegui a banda, e aí tem essa situação na banda, eu só consegui o áudio, porque se eu colocasse áudio e vídeo, não ficava tremendo, não conseguia. Aí eu tive que diminuir. Ontem, enfim, consegui que a visita técnica, porque é que nem tu falou, a gente tem que fazer uma visita técnica, não é no mesmo dia, tem que agendar, porque agora está todo mundo reduzido, a gente ainda tem essa situação, aí beleza, a gente tem a paciência e espera. Quando espera ainda é assim, num prazo de tantas horas, o cara não diz, olha, eu vou tal hora na tua casa, para tu ficar esperando, tem que ficar ali de molho, umas 6 horas, umas 4 horas, esperando a boa vontade que a pessoa vem, porque se de repente, se tu sai
para comprar um pão. Na hora que o cara veio... Tem um bilhetinho na porta, assim, né? Exato. Veio e não estava. Tu espera 4 horas. Aí deu aquela... Rapaz, eu preciso ir ali na padaria comprar o pão ali. 5 minutinhos, do lado de casa. Tu saiu. O cara... parece aqueles memes de filme. Aí tu vem correndo. Rapaz, Tchau. Já vim, já dei o recado. Agora você agende de novo para a próxima semana e olhe lá. Enlouquecedor. Aí tu fica de molho, esperando. Aí o cara vem, troca o modem, aí olha o modem, faz teste, aí olha o celular, e olha o computador dele, e bota o modem dele, e vai. Isso é 1 hora ele fazendo isso. E testes. Aí quando ele termina, depois de 1 hora de fazer isso, de trocar o modem, botar um outro modem, do mesmo jeitinho, faz um outro, para dizer que é outro, né? Bota outro modem, ele diz, eu vou dizer para o senhor que eu já fiz o registro, de fato eu verifiquei que é um problema externo. Toda a área do senhor está com uma instabilidade e a gente vai precisar de um prazo de 48 horas para restabelecer esse sinal. Só no sábado à tarde, porque foi à tarde, só no sábado, talvez à tarde, para o final da tarde, é que a gente tenha uma definição. Olha só. E no começo do mês chega a fatura integral, né? Integral. Isso é que a gente reclama. Então, percebe que é uma situação até de estrutura. Eles não se preocupam em fazer uma ação preventiva, fica trabalhando só. Aí eu disse, mas vocês... Aí disse, não, inclusive na semana passada, aqui é de uma estação X, a estação Y, é a vizinha de vocês, pega outros blocos, outro condomínio lá vizinho, e aí disse, da semana passada foi rápido, lá com 24 horas, resolveu da estação tal. Cara, nessa hora, a gente sabe que tem coisas que a gente não precisa falar para a pessoa que está ali atendendo, porque ela não tem poder decisório, e a gente vai às vezes, só jogar ali, né? Aí você segura. Mas deu vontade, se fosse alguém que tivesse o poder de levar aquilo à frente, fazer alguma coisa, dizer assim, se vocês viram na estação anterior que já teve o problema, por que vocês não fizeram preventivamente já um check-up, a manutenção em todas as outras estações? Aí espera acontecer em cada uma para ir apagando fogo, bombeiro. Mas por que o atendimento telefônico, já sabendo que você era daquela região, já não te disse, amigo, é um problema de estabilidade na região. Ponto. Vou resolver aqui e você espera os 48 horas em casa. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Olha, esse papo foi maravilhoso. Eu não abri para pergunta, eu não fiz nada. Pessoal, quem quiser seguir o Lindolhão, aqui em cima ó, vai estar o nome dele e o meu. É só clicar e seguir esse cara. Mandem perguntas para ele, encham ele de perguntas, não tem problema nenhum. Eu adoro. Essa simpatia que vocês estão vendo, Lindolhão, porra, obrigado, velho, pra caramba. O Instagram tá me avisando que em 30 segundos ele vai derrubar a nossa live, porque chega a 1 hora, né, de live. É 1 hora. E foi 1 hora muito legal, que passou muito rápido. Foram centenas de pessoas que estiveram aqui presentes. Meu irmão, muito obrigado.